E o Exército acabou liberando 320 que estavam aquartelados, né? O Exército não prende, o Exército aquartela. Mas, Tramonto, que loucura foi essa história? Essa história foi no dia 17 de outubro, quando foi feita uma verificação. Essa história. Lá. 17 de outubro, tem anteontem. Poucos dias, menos de 10 dias, né? Desculpa, anteontem. E aí foram fazer uma verificação nos armamentos que estavam guardados no arsenal de guerra na cidade de Barueri, aqui na região metropolitana de São Paulo, e descobriram que 21 metralhadoras haviam sumido. Loucura essa história. As metralhadoras de calibre .50 eram 13, cada uma pesa 38 quilos, fora o tripé. Sumiram 13. E aí mais 8 metralhadoras 7.62, que não é uma tão poderosa. Essa .50, ela equipa até avião. É uma arma que destrói a 1 quilômetro de distância. Aquela, né, que derruba helicóptero. Né, que tem um e então, potencial de fogo o enorme. Exército fez? Pegou todo mundo que trabalhava lá, 480. Todo mundo vai ficar aqui para ser ouvido para nossas investigações. E ontem, né, nesse meio de semana, 320 foram liberados. 160 continuam por lá. É incrível, né? Unidade militar. O militar, por si só, ele segue regras rígidas para tudo. Ele não pode chegar com a bota suja, porque senão ele toma lá uma advertência. Não usa essa camiseta e não pode chegar amassado com a camiseta normal. A roupa não pode ser amassada. Não pode ter um vinquinho, nada, vinco, né? E aí some metralhadoras num lugar que supõe-se extremamente protegido, fechado. Cara, inacreditável. Dentro de uma unidade militar. Dentro de um quartel militar. Dentro de um lugar chamado Arsenal de Guerra. E as metralhadoras, falando especificamente das .50, Tramonto, .50 ela perfura a parede. .50 perfura, sabe o quê? Carro forte. E a gente está falando de metralhadoras que somem dentro de um quartel militar e que são capazes de perfurar carro forte. Num Brasil onde o tempo inteiro a gente tem quadrilhas especializadas em roubo de banco de cidades do interior e ações que a gente vê, carros queimados, fugas cinematográficas, e esse tipo de armamento, ele não sumiu. Essa mesa, incrível, como é que isso some no volume, na quantidade, em que momento, que horas? Não tem uma câmera dentro do quartel? Pois é, agora surgiu a notícia hoje, neste meio de semana, de que já estão encaminhadas três são suspeitos, né? Teriam informações de que três pessoas dentro do quartel teriam participado inacreditável. da facilitação para o sumiço. Essa história é inacreditável, e se o Exército não consegue garantir a própria segurança, quem vai conseguir? Me diz. E nós, hein? Pô, o que a gente faz? E nós? Entendeu? Então agora a gente sabe que esses armamentos estão na rua. E você acha que esses armamentos vão para onde? Você acha que eles vão ser vendidos para fora do Brasil? Se o cara pega o cano da metralhadora com a sua estrutura básica, essa .50, se pesa 38 quilos, depois tem mais o peso do tripé, não é qualquer hora, qualquer um, que você pega um saquinho do supermercado e sai, né, com um pão. Esse é o meu ponto. Isso. Precisa de um carro para De transportar. um caminhão. Precisa de um caminhão para levar todas. Né? Entendeu? Então, como é que isso sai de dentro de um quartel e ninguém faz ideia do que aconteceu? Ficaram mais de 400 militares, né, no momento em que isso foi descoberto ali, que eles ficaram praticamente detidos ali para prestar depoimento e tal, acabaram de ser liberados, mas houve ali um momento de, meu Deus, o que está acontecendo para a opinião pública? Isso é péssimo, isso enfraquece muito a imagem do Exército como um todo. Então, é algo que precisa ser apurado e trazer uma resposta para ontem. Porque, repito, essas armas estão na rua. Agora, o Exército, né, tem umas coisas... O Exército está sob uma legislação que é completamente diferente. Né? As Forças Armadas têm uma legislação própria e eles são blindados. São instituições blindadas, né? Então, o Exército fala que eram armamentos inservíveis. Eu não sei o que é inservível. Pode não servir para o Exército, mas pode servir para o crime organizado, que tem armeiros e consertadores de armas. Ponto. O Exército não informou como estavam essas armas no momento em que foram levadas para lá e que passariam por uma revisão. Né?
O Exército também não disse se essas armas poderiam ser consertadas. Então fica ruim para a imagem do Exército, e essas dúvidas que pairam em torno do assunto principal, que é o sumiço, ajudam, contribuem para desqualificar mais ainda, né, a instituição. A instituição tem que ser muito clara. Já não basta tudo que aconteceu nos últimos anos, quando gente do Exército assumiu cargos por aí, mostrou uma incompetência absoluta, né, para administrar uma série de órgãos governamentais. Que tradicionalmente sempre foram ocupados por cargos civis. Sempre, né? foram ocupados por civis. Agora vem mais essa. Que ruim, né? Que ruim, muito ruim. Muito eu ruim. acho que é muito ruim, primeiro pra gente, né? Porque como você disse, são armas inservíveis, mas tá ali, a estrutura tá ali, preservada, tudo que precisa para um bom armeiro, como você disse, pode estar ali, e isso pode ser usado a qualquer momento, no momento em que a segurança pública é uma questão muito grande no nosso país, principalmente nas grandes metrópoles. Sim. E repito, a gente tem um movimento, nos últimos anos, fortíssimo de quadrilhas extremamente organizadas que usam esse tipo de armamento para fazer grandes roubos em bancos de cidades do interior que tem muito menos policiamento. Né? Então é justamente esse tipo de armamento que acaba sendo usado nesse tipo de ação. Então eu acho que a resposta que precisa ser dada nesse momento, ela precisa atingir esses dois públicos, né? A gente que está sujeito a se deparar com alguma ação de bandidos que usem esse tipo de armamento, e a imagem do próprio Exército, que sim precisa ser recuperada, que sim precisa ser polida, porque a gente está falando de defesa. O Exército, ao contrário do que muita gente pensa, não é um poder da República, ele serve à República. Né? E como um poder que serve à República, ele precisa ter uma imagem ilibada, ele precisa ter uma imagem forte, importante, bem cuidada. Acima de discussões. Acima desse tipo de coisa. Então, isso obviamente precisa ser resolvido para que a imagem do Exército não seja tão afetada quanto já foi. Isso é fato. Nós estamos falando dos militares, os militares também estão